Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e eu tô aqui no meu segundo vídeo para fazer o meu primeiro leituras do mês. Bom, no último mês eu tava numa escassez de livros, eu tava sem livros que me interessavam, sem dinheiro pra comprar livro. Então, eu tinha alguns livros aqui na minha estante que estavam meio abandonados, de algumas trocas que eu fiz no Scooby faz um tempo, de algumas compras que eu fiz e tava com preguiça de ler e não tava empolgado de ler também. Porém, eu não me arrependo de nenhuma das 3 leituras que eu fiz. Sim, eu li 3 livros esse mês, eu me envergonho um pouco de dizer isso, eu acho muito pouco. Mas é que eu não tive muito tempo, mas eu levei um tapa na cara com esses livros porque, meu Deus, eu aprendi que a gente não deve mais julgar um livro antes de ler, porque às vezes o livro nos surpreende bastante e, nossa, realmente foi demais. Os últimos 6 livros que eu li foram 2 distopias e uma fantasia, começando por Silo, que é um livro que eu tinha comprado ano passado, por impulso, e também eu tinha visto uma palestra sobre ele na turnê Intrínseca, que eu realmente me arrependo de não ter lido antes, porque é um livro incrível. O segundo livro que eu li no mês passado foi Sereia, também foi um livro que eu não esperava nada, não dava nada. Eu fiz uma troca no Scooby, eu não sei que livro eu troquei, mas eu troquei por esse daqui. A capa me interessou bastante, e a história também me interessou um pouquinho pelo fato de ser de sereias e não se ver muito isso, mas acabou me surpreendendo bastante também. E o último livro que eu li esse mês foi o Teste, que eu peguei emprestado com meu amigo, porque eu não tenho. Eu li durante a maratona literária do canal Geek Freak e do Victor Martins, que foi muito legal. Eu consegui ler em menos de um dia esse livro, me fascinou bastante. Bom, o Teste aborda uma distopia pós-apocalíptica depois que o mundo foi devastado por uma grande guerra que houve no passado. Essa guerra destruiu quase por completo todos os recursos naturais que a gente vê hoje em dia, porém, nem toda a humanidade foi devastada e as pessoas que sobreviveram criaram uma comunidade chamada Tozu City, ou Nações Unificadas, com o intuito de reconstruir o mundo que a gente conhece hoje. Tozu City é constituída por 5 colônias que elas são administradas e lideradas por alguns líderes especialmente selecionados em um teste. Bom, é aí que entra o teste. Para participar desse teste, você precisa ser bastante inteligente e se mostrar que talvez possa se tornar um grande líder no futuro. Todos os anos são selecionadas várias crianças que agora são novos adultos em cada colônia para participar do teste. É aí que entra a Cia, não a tia dele, mas a Malencia Vale. A Cia é uma garota que vive em uma dessas colônias, a menor colônia de todas, que se chama 5 Lagos, e faz anos e anos ninguém da colônia dela é chamada pro teste. Ela tá bem ansiosa, parece que ela sente que ela vai participar e vai ser chamada pelo teste. Então o livro começa já com ela contando sobre o teste, não começa com qualquer historinha, já começa ela se preparando para ir pro teste, revelando algumas coisas do passado, e é assim que funciona a narrativa. A narrativa é em primeira pessoa, e ela vai contando bem aos poucos, até o final do livro, sobre todo o passado que eles tiveram, sobre a guerra, sobre a vida dela, sobre os pais dela, sobre o futuro, e ela obviamente é chamada pro teste, depois de algum tempo com mais algumas pessoas da colônia dela. Ela fica super empolgada, super feliz, nossa, quem não ficaria super empolgado para participar do teste? Ela tá toda feliz e tudo mais, até que uma pessoa acaba com a felicidade dela e faz ela ficar totalmente desanimada, que é o pai dela. O pai dela participou do teste e passou e se formou, e hoje ele é especializado em cuidar da terra. Bem, ele chama ela e revela que tem alguns sonhos e algumas lembranças da época em que ele fez o teste. Ele não sabe ao certo se são reais ou somente sonhos. Então, não custa deixar a Cia alertada, e com isso, ele diz pra ela não confiar em ninguém, mas ela ainda assim vai pro teste, porque ela é obrigada. Se ela foi convocada, ela é obrigada a ir pro teste. Eu não posso falar mais muita coisa, mas a partir do momento que ela começa a ir pro teste, começa a ficar bastante ação, a autora dá bastante detalhes, às vezes até um pouquinho demais. Também tem um pouco de romance nesse livro, como todos os livros tem que ter romance. Gente, por que colocar tanto romance? Não que esse livro tenha muito romance. Tipo, não tem aquela coisa Bom, e fica meio por cima disso, gente. Não é tanta coisa, ela não se aprofunda tanto nesse romance, que eu achei bem legal, porque eu não gosto. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu realmente não gosto de romance. E eu achei bem legal o jeito como a autora levou e como a autora criou a história. A história é bem interessante, é um jeito que ela contou bem diferente de algumas distopias que a gente vê hoje em dia e que estão bastante em alta. A única coisa que eu achei meio desnecessário é que ela dá muito detalhe em algumas coisas e deixa algumas coisas passar. Tipo, às vezes ela era tão direta que eu tinha que ler novamente o parágrafo pra ver se eu entendi se era aquilo mesmo que ela tinha falado. E sim, era aquilo mesmo que ela tinha falado, porque ela tinha sido totalmente direta e deixando algumas coisas por cima. Leiam um Teste, porque é um livro bem legal, é uma leitura bem fluida, a escrita dela é bem tranquila de ler, não é tão complicada, tirando aqueles fatos que eu falei. E bom, é isso. Bom, o segundo livro que eu vou falar vai ser o Silo, do Hugh Robey, que foi impresso aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Foi o primeiro livro que eu li no mês de abril. E, gente, foi o melhor livro do ano. Entrou como o melhor livro que eu li até agora e um dos meus favoritos, porque esse livro realmente me surpreendeu. Eu não dava nada pra esse livro. Nada. E me arrependo de não ter lido antes, porque esse livro é fantástico. Bom, Silo também se trata de uma distopia pós-apocalíptica, onde o mundo foi devastado em grandes guerras no passado. Só que a diferença entre Silo e o Teste nesse quesito é que no Teste ainda dá pra viver na terra, no solo e tudo mais. No Silo não. No Silo o ar é totalmente tóxico e radioativo e as pessoas têm que viver silos.
E aí as pessoas vivem em silos como aqueles de colheita mesmo, das plantações e tudo mais, que são enterrados dentro da terra. Bom, como funciona o silo? O silo, ele é dividido em diversos setores, tem mais de 100 andares e tem muitas pessoas. Os setores são divididos desde mecânica a suprimentos, colheita, e também silo tem aquela coisa de classe alta, classe média, classe baixa. Obviamente as pessoas que estão lá em cima são altas, são mais assim superiores, não costumam conviver muito com os de classe baixa, mas isso é uma coisa não muito relevante no livro. Uma curiosidade que é bem importante, que é uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre esse livro, é o sistema de punição deles para as pessoas que cometem infrações, assassinatos, de tudo mais, é mandar a pessoa para fora do silo. Eles exilam a pessoa mandando ela fazer uma limpeza. Simples assim. Uma limpeza? Como assim limpeza? Vão limpar o quê? Com vassoura? Não, gente. Eles mandam as pessoas para a limpeza para limparem as telas onde se passa uma paisagem, que as pessoas têm a oportunidade de subir até o topo do silo e ver essa paisagem que é totalmente destruída e tudo mais. Porém, essa pessoa, quando ela vai fazer a limpeza, ela não pode voltar mais devido aos gases e tudo mais. As roupas delas são feitas exatamente para durar apenas alguns minutos. E aí as pessoas ficam se perguntando: eu já morri, eu tô aqui fora, o que eu vou fazer? Pra que eu vou limpar a tela? Eu já fui exilado mesmo, por que eu vou ter que limpar uma telinha de bosta, sabe? Não, gente, todo mundo limpa essa porra. Todo mundo, sem exceção, até aparecer a Juliette. A Juliette é a protagonista do nosso livro. Não começa narrando com a Juliette, começa contando a história do delegado, onde tinha uma esposa, que ela trabalhava na parte de computadores, de tecnologia, e ela acabou descobrindo diversas mentiras que rodeiam o silo sobre o mundo lá fora e sobre o silo em si. E esse delegado, ele tá contando sobre a história da mulher dele e também descobrindo as coisas que ela descobriu. A Juliette era da mecânica, é uma das melhores mecânicas do silo. Ela é super inteligente, então ela começa a observar várias coisas, a analisar diversos assassinatos que não estão totalmente resolvidos. E ela começa a descobrir algumas coisas, onde ela tira os arquivos do ex-delegado que ele tinha descobrido sobre a mulher dele e tal. E a Juliette acaba descobrindo quais outras mentiras que rodeiam o silo e tudo mais. Bom, eu não vou contar mais sobre isso, mas eu digo que o livro é realmente surpreendente. O começo dele é um pouco parado, porque, gente, é um mundo novo e tudo mais, então o autor tem que falar um pouco sobre o mundo e apresentar com detalhes o livro. Gente, esse autor é muito detalhista. Quem gostar de detalhes, leia esse livro, porque ele é fantástico. Quem não gostar de detalhes, leia também, porque, gente, independente se gosta de detalhes ou não, esse livro é muito bom. Desde o início ao fim. O início, obviamente, ele é meio paradinho, porque ele tá contando histórias e tudo mais, mas depois esse livro entra numa... Gente, esse livro entra numa narrativa que vocês não têm noção. Eu li esse livro em 2 toques. Cara, e eu não sei, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu gostei muito desse livro. A narrativa é muito envolvente, te deixa com vontade de querer mais a cada capítulo. Tu descobre tanta coisa, tu surpreende tanto, e não é tudo como tu acha que é. Tu tá achando que é uma coisa e tu descobre que é uma coisa totalmente diferente. Gente, então leiam esse livro. O terceiro livro que eu vou falar é Sereia, da Theresa Rayburn. Eu me interessei bastante por causa da capa dele. Foi uma troca que eu fiz no Scooby. Foi bem legal, por sinal. Eu não me esperava tanto. Eu tava naquela coisa, tipo, eu preciso de livros. Meu Deus, troca no Scooby, é muito legal. Mas aí eu peguei e decidi trocar. Eu não lembro por que livro eu troquei, mas eu não me arrependo, porque esse foi muito bom. Ele é simples, tem uma narrativa bem simples. Eu achei que fosse mais um desses checklist, mas não. É um livro bem diferente. Tem uma história totalmente diferente que eu já li. Eu nunca tinha lido sobre sereias, então eu decidi tentar entrar nesse mundo pra ver o que eu ia achar. Eu gostei bastante. A capa dele é muito interessante. Os olhos da menina, eles brilham. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele... ó. E aqui também, o nome Sereia, ela é bem bonita, a edição é muito boa. É de uma editora que eu não tenho nenhum livro, que é da Verus. Eu não conhecia essa editora antes. Eu não esperava tanto desse livro também, mas ele acabou me surpreendendo um pouco. Bom, a protagonista desse livro é a Vanessa Sands, que ela é super medrosa. A autora deixa isso muito claro, ela repete muitas vezes, porque eu acho um pouquinho meio chato. Ela tem medo de tudo, desde medo escuro, sereia, monstro. E, gente, como uma coisa que não gostei tanto também, é que ela tem uma irmã, que é a Justine, que é a irmã mais corajosa do mundo, que é totalmente o oposto dela. Ela é linda, maravilhosa. Eu achei meio, sei lá, a história contra as duas irmãs. Eles são uma família supostamente normal. Eles têm uma casa de praia em uma cidadezinha chamada Winter Harbor, onde eles vão passar as férias de verão e tudo mais. O livro começa meio paradinho mesmo, tendo alguns acontecimentos estranhos, que é a irmã dela morre, gente. Tá no livro, tá na sinopse. Se você vai ler a sinopse, obviamente, quando você compra um livro, você lê a sinopse. A irmã dela morre já no começo. É uma morte bem estranha, porque ela começa, tipo, ah, meu Deus, minha irmã morreu, foi levada por algum monstro. Nossa, eu tô ouvindo voz. Gente, será que ela foi levada por uma sereia e tudo mais? É pior que a guria tá certa, sabe? Mas ela é muito medrosa e ela fica repetindo isso várias vezes. Mas isso deixa a família bem abalada. Eles voltam pra cidade onde eles moravam. E a Vanessa, gente, do nada, decide criar coragem e ficar em Winter Harbor. Tipo, gente... virei corajosa, gente, não existe mais monstros, tô de boa. Vou ficar em Winter Harbor agora pra afogar minhas mágoas e tal. Daí ela fica em Winter Harbor, ela começa a socializar ainda mais com desses amigos, que é o Simon. O Simon é um garoto que ela conhece desde a infância, que ele tá na faculdade agora. Ela começa a sentir uma leve atração por ele. Então no futuro começa a desenvolver um romance que se torna um pouco mimimi demais pro meu gosto. Gente, não é tão ruim assim, mas também é um pouquinho
já passou um pouquinho do meu limite que eu gosto, mas a história é bem diferente, porque quando a irmã dela morre, junto com isso, várias pessoas começam a morrer quase todos os dias, tipo, cada 2 dias, e as pessoas são homens, geralmente a irmã dela foi a única mulher, e elas são encontradas com a cara totalmente pálida e com um sorriso no rosto muito bizarro. E ela começa a achar estranho, e começa a sentir coisas estranhas e ouvir vozes que ela acha que pode ser da irmã dela. Então ela começa a tentar se distrair, ela vai para um restaurante, conhece a Paige, que é uma menina que trabalha no restaurante, que tem uma irmã muito bizarra, por sinal, que quando ela vê a irmã dela, ela sente uma dor absurda na cabeça. Então é aí que você já começa a pensar umas coisas, ligar umas coisas, mas a forma como a autora colocou várias coisas, onde você vai ligando aos pouquinhos, eu achei bem legal isso. O primeiro livro simples assim, eu gostei bastante, eu quero ler muito a continuação, porque eu nunca tinha lido sobre sereias, eu me interessei bastante com a forma como a autora coloca as sereias, é uma coisa bem diferente do normal. Tem a forma como as sereias matam as pessoas, a autora vai revelando aos pouquinhos, a Vanessa descobre várias coisas sobre ela também, sobre o passado dela, sobre a vida dela, e acaba te surpreendendo bastante. Bom, eu indico Sereia, eu dei 3,5 estrelas pra ele, quase 4, eu não arredondei, por causa que é essa coisa de mimimi do romance e tudo mais. Bom, pessoal, esses foram os livros que eu li no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha falado demais. Eu decidi falar um pouquinho mais de cada livro, porque são só 3 livros, então pra não ficar tão curto o vídeo, mas talvez tenha ficado um pouco grande, talvez, não sei. E eu acho que é isso, gente. Esses livros foram muito legais, eu indico todos eles. Bom, agora, pra finalizar, eu queria agradecer todos vocês pelo apoio que vocês estão me dando no canal. Gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Eu não esperava por isso, foi uma coisa que me surpreendeu muito. E eu tô tão feliz, eu passei a madrugada toda surtando com cada notificação que chegava de vocês. Todos os comentários eu agradeço muito, eu vou tentar responder todos. Me mandem mais, me mandem sugestões, críticas, façam o que quiser, divulguem pros seus amigos, porque, gente, a tendência é só crescer e eu quero mostrar pra vocês várias coisas muito legais e eu fico muito feliz de entrar nessa vida de booktuber. E eu também agradeço por todos os booktubers que se inscreveram no meu canal e que me indicaram e que me ajudaram a curtir. Gente, sabe aquelas pessoas quando você já nem conhece direito, já considera pacas? É isso que tá acontecendo comigo agora. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha ali embaixo pra gente começar a dominar o mundo, porque a gente já começou, na verdade, então a gente tem que continuar a dominar o mundo. Quando a gente dominar vai ser, ó, demais. Não deixem de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as minhas postagens e notícias. Bom, pessoal, muito obrigado de novo. E é isso. Tchau!